Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Você sabia que na Bíblia tem um livro que se chama Ruth? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Eu acredito que é o 8º livro, se não me falha a memória. Vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. E este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilom, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela subiu do lugar onde estava morando, e as 2 noras estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não iremos nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insta para que eu a deixe, nem me obrigue e me faça segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que eu pousar, ali pousarei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e aconteceu, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as suas mulheres perguntavam: Essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chamem de Noemi,
mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí dali, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia, porque então querem me chamar de Noemi, e o Senhor deu testemunho contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou para a terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Pai querido, continua falando conosco, em nome de Jesus. Quando nós lemos este texto, a nossa tendência humana, carnal, pecaminosa, é de julgar Deus, é de olhar para Ele e dizer: por que o Senhor permitiu isso com a tua serva, uma mulher fiel, de fé, temente? Nós precisamos compreender que neste mundo teremos aflições, e todos nós podemos passar por elas. A questão é de não sermos vencidos pelas aflições, mas vencermos cada uma delas para louvor, honra e glória do nosso Deus. Há momentos que a dor é tão grande, que o nosso coração parece que chega a sangrar. A nossa mente não consegue compreender aquilo que é espiritual, porque nós estamos tão presos ao natural, que por certos momentos temos devaneios à beira da insanidade, da loucura. Tem gente que se entrega e passa a ter confusão mental, fica perturbada, algumas delas até mesmo endemoniadas, porque ninguém se prepara para o dia ruim. E Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. O Senhor Jesus nos disse que enfrentaremos dias bons e dias ruins, dias que não são tão fáceis, mas dias que são extremamente difíceis. Mas o segredo é que Deus está com cada um de nós em todo momento. Imagina que esta mulher sai de Belém, vai para uma terra estranha, pensando ter uma vida melhor lá. Acompanha o seu marido Elimeleque e os seus 2 filhos, e tudo durante um tempo caminhava bem. Não sabemos o que foi que aconteceu, se foi uma fatalidade, um acidente, uma doença, mas o marido morreu. E o marido naquela época era diferente do marido de hoje, onde a mulher é independente. A mulher trabalha, ela ganha o seu dinheiro, muitas vezes vive com o marido por conveniência. Naquela época, eles eram aliançados. Um era do outro, um era pelo outro. E quando a mulher perdia o marido, até mesmo perante a sociedade, ela não era vista do mesmo jeito. Imagina que esta mulher, do dia para a noite, tem a sua vida totalmente mudada. Ela não esperava, como nós não esperamos. Tem coisa que acontece e nos pega de susto, e se não é Deus nos dar forças, nós não suportamos a dor. Mas Deus nos fez com um poder muito grande de adaptação. Nós passamos por aquele momento, é extremamente doloroso, falamos o que não devemos falar, como é o caso de Noemi. Quando vocês ouvem ela falando,
a conversa dela é cheia de dor, de frustração, de decepção, de desilusão. Parece que ela fala contra o próprio Deus e o culpa daquilo que aconteceu. Do mesmo jeito acontece conosco. Mas por que isso está registrado na Bíblia? É para você não fazer a mesma coisa. É para você não falar as mesmas coisas. É para você dizer assim: a minha vida pertence a Deus. Eu não entendo o porquê que isso aconteceu, mas eu sei que Deus é comigo. Isso não vai me esfriar espiritualmente e muito menos roubar a minha fé. Eu sei que é extremamente difícil te pedir que no momento de trauma você acate estas palavras que estou ministrando a você nesta manhã. Mas você é muito mais forte do que você pensa. Você é muito mais forte do que você imagina. Você já passou por tantos solavancos da vida e você está aqui firme e forte. Eu sei que você ainda tem algumas feridas que estão abertas, mas elas fecharão. Por outro lado, feridas fala do que você viveu, e cicatrizes fala do que você venceu. Deus, Ele te ama. E infelizmente, enquanto estivermos aqui na terra, passaremos por altos e baixos, montanhas e vales. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, mesmo no meio da aflição, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês vencerão junto comigo. Nunca desanimem, nunca entreguem os pontos. Não permita que o diabo diga que Deus se esqueceu de você, porque Ele é Pai e você é filho. Ele é Pai amoroso, generoso, fiel, e você deve ser filho que o ama com a mesma intensidade. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que toda aquela perspectiva, toda aquela esperança, com a morte de Elimeleque, parece que ruiu. E em 10 anos, não somente ele morreu, mas também morreram os seus 2 filhos. E a coisa piorou, e muito, porque na falta do marido, os filhos cuidavam da mãe. Mas agora, Noemi está somente com as suas noras. É a hora que ela chega para estas mulheres, e com muita dor no coração, contra a sua vontade, diz assim: minhas filhas. Olha o sentimento que ela trazia no coração com respeito às noras. É este relacionamento que as noras devem ter com as suas sogras, e as suas sogras, ou as sogras devem ter com as suas noras. Eu costumo dizer nos casamentos, para uma mãe: você não perdeu um filho, você ganhou um filho. Eu costumo dizer para um pai: você não perdeu uma filha, você ganhou uma filha. Nós precisamos ter a compreensão do que Deus quer fazer na nossa vida, porque aquilo que o diabo quer fazer, a gente já sabe. Então imagina o cenário. O coração dessa mulher estava derretendo. Ela precisava ter esta conversa e não podia adiar. Aí ela chama as duas e diz assim: vocês precisam seguir a vida de vocês. Vocês são novas. Vocês precisam voltar para a casa dos seus pais e se casar. Reconstruir a vida de vocês. E elas choravam, porque era algo extremamente doído. Mas Orfa vai embora.
Mas Ruth, ela diz, no versículo de número 15, então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Olha, como esta mulher era liberta de si mesma. Se fosse outra pessoa, se fosse eu, se fosse você, o que a gente diria? Não me abandona, não me deixa, eu estou sofrendo, fica comigo. Mas ela era bem resolvida, apesar de estar amarga, ela tinha um Deus que era por ela. Olha o que diz no versículo de número 16, porém Ruth respondeu, não insta, ou não insista, para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu aí, serei sepultada com você. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a sua morte, me separar de você. Gente, ela estabeleceu um pacto, um acordo, uma aliança com esta mulher. Vamos falar de Noemi, que estava velha, mãos trêmulas, pernas bambas, rosto enrugado, talvez a sua visão já estivesse falhando. Ela não poderia ficar só, ela precisava de alguém. E aqui Deus levanta esta mulher de Deus chamada Ruth. Noemi era tratada com muito respeito pelo marido Elimeleque, e elas observavam isso. A mão de Ruth foi pedida por um dos filhos, chamado Malom, e começou a conviver com Noemi, e viu seu testemunho de vida, e passou a respeitá-la e amá-la. Viu o seu testemunho de vida, e passou a amá-la e respeitá-la. Você já parou para pensar que muitas vezes, quando alguém começa a conviver com você, ele perde o respeito por você, ele deixa de amar você, ele deixa de considerar você, ele deixa de ter estima, ele deixa de ter respeito, porque falta testemunho. Mas estas mulheres, ou em especial a Ruth, quando vai para dentro da casa de Noemi, ela disse: esta mulher não existe. Nunca vi essa mulher gritando, nunca vi esta mulher xingando, nunca vi esta mulher falando palavrão, nunca vi esta mulher maltratando o seu marido, eu nunca vi esta mulher maltratando as suas sogras, ou melhor, as suas noras, nunca vi. Ela é uma mulher de oração, é uma mulher de jejum, é uma mulher de fé. Isso não significa que você em determinados momentos não vai esmorecer, mas se você esmorecer, saiba que o Senhor te entende, que o Senhor te ama, que o Senhor te carrega no colo se for preciso, Ele te abraça e sussurra no teu ouvido que Ele te ama. Ruth cresceu nos planaltos do sul do rio Amon, lugar de adoradores de falsos deuses, mas ela não se deixou contaminar. Ela via a fé da sua sogra Noemi e disse: eu quero o seu Deus. Enquanto órfã, foi para casa e foi servir a deuses estrangeiros.
Com sua família mudou-se de Belém para Moabe, e como marca era muito diferente. Ruth e sua cunhada Orfa se ligaram profundamente a Noemi, por conta da sua influência. Tem gente que tem influência, e a gente se liga fácil. Só que é o seguinte, Orfa, ela não estava tão ligada assim, mas Ruth estava muito ligada. Sabe o que significa? Tem pessoas que sempre estarão do seu lado, errando ou falhando você. Pessoas que te amam, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas porque simplesmente te amam. Do mesmo jeito, um pastor, uma pastora, um líder. Tem gente que diz: pastor, eu tenho muita afinidade com você. Líder, eu tenho muita afinidade com você. E não demora muito tempo, ele está em outra igreja, ele vai para um outro lugar, ele vira as costas para Deus, ele volta para o mundo. Mas tem gente que é fiel. Sabe por que você está aqui nesta manhã? Porque você é um desses. O Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te abençoado. Quantas vezes você foi tentado a desistir? Houve um momento que você se ausentou, mas daqui a pouco voltou correndo e disse: eu não posso e não devo desistir. Quantas vezes você pensou: eu vou chutar o pau da barraca, eu vou depor as armas, eu vou jogar a toalha, eu não aguento mais. É muita pressão, é muita opressão, é muita perseguição, é muita injustiça, é muita cobrança. Mas de repente, os céus estão abertos sobre você, e você diz assim: os outros podem fazer isso, mas não é o meu caso. Eu não posso, eu sou diferente. O amor de Deus nos une. Não somos uma igreja novedadeira, aventureira. Não estamos aqui por emoção, entusiasmo, alegria da alma. Estamos aqui por um propósito santo e divino. Deus nos uniu, e onde você estiver, eu estarei te cobrindo com as nossas orações, com as minhas orações. Eu estarei te abençoando com o meu trabalho, com os meus recursos. Eu estarei aqui me dedicando ao máximo pelo Evangelho, em prol do reino de Deus. Ficaram mais unidas depois que seus maridos morreram. Noemi ouviu falar que a fome em Belém havia passado e quis mudar para casa. Deu liberdade para cada uma fazer a sua escolha e decidir a sua vida. Depois de uma conversa de despedida, Orfa decide não seguir Noemi. Nos versículos de número 16 e 17 do capítulo 1, Ruth faz um pacto com Noemi. E este pacto de amor, este concerto, esta aliança, estabelece a bênção de Deus sobre a vida dela. Vou repetir. A partir desta decisão, Deus estabelece a bênção sobre a vida dela. Você precisa tomar decisões na tua vida. Não é: vou ficar aqui enquanto eu quiser, enquanto tiver tudo legal, de acordo com os meus interesses, enquanto eu estiver felizinho. Não. Olha o que ela falou: se você morrer aqui, eu vou morrer também. Se você não tiver onde se deitar, eu vou arrumar uma pedra e usar como travesseiro. Eu vou dormir na areia do deserto. Se você tiver o que beber, eu bebo com você. Se você não tiver, eu dou o que eu tenho para você. É um pelo outro, é uma pela outra, é sermos um em Deus. E aqui ela ensina isso para nós, para a igreja, nesse tempo onde não existe mais aliança, pacto, concerto. É modismo, é grife gospel, são cantores, celebridades, artistas. Mas nós estamos falando de algo muito mais profundo nesta manhã.
E graças a esta posição, a bênção do Senhor se estabelece sobre a sua vida. A palavra diz que ela apegou-se muito a Noemi. E guarda isso: aliança sem apego não se estabelece. Nós precisamos aprender a nos amar. É isso que estabelece uma aliança, um pacto, um concerto. É isso que estabelece a bênção de Deus na vida da gente. Seu nome Ruth é uma contração do hebraico, do radical, que quer dizer visão. Ela era uma mulher de visão. A outra, ela viu uma oportunidade, e ela foi pelo coração que era enganoso. Mas Ruth, uma mulher de visão, ela decidiu olhar para o céu e seguir o propósito de Deus, significando algo que é digno de ser visto. E é na crise que você vai descobrir o que Deus preparou para você. Guarda isso, eu quero que você marque. É na crise que você vai descobrir o que Deus preparou para você. É na crise que você vai descobrir o que Deus preparou para você. Mudar por vezes não é fácil, implica em abrir mão de alguma coisa, implica em abrir mão de tudo, implica em renúncia. Muitas vezes você não tem escolha, tem que mudar os seus planos, sua terra, herança cultural, seu povo, em passar o resto da vida como estrangeiro em terra alheia, ou estranha, lidando com aquele sentimento: esta não é minha casa, e conviver com o desprezo e preconceito por ser uma mulher sem marido. A chegada em Belém marcou um novo começo. Ela trabalhou arduamente no campo de cevada de Boaz, parente de Noemi, recolhendo as espigas espalhadas no campo, ao longo do caminho, na hora da colheita, deixada nos cantos para os pobres. Olha a humilhação que esta mulher tinha que se sujeitar para poder comer. Os feixes de grãos, eles eram colhidos e debulhados com uma ferramenta manual de madeira muito pesada, com um garfo na ponta, e era jogado para cima e o vento levava a palha. Muitas mulheres pobres flertavam com os ceifadores e se prostituíam para receber um favor a mais, e tentavam roubar os grãos de Ruth, mas Deus estava vendo e julgando toda a justiça. Olha agora o propósito de Deus no capítulo 2, a partir do versículo 1. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Está entendendo agora porque que Deus levou ela para lá? Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Ou seja, ainda ela não sabia quem era Boaz e não conhecia Boaz. Noemi respondeu: vá, minha filha, porque não tinha alternativa. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, ela entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês, um homem temente a Deus. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? Chamou atenção. Tem mulher que é oferecida, acabei de falar daquelas que se prostituíam para ganhar um favor a mais, mas ela era diferente, a ponto de Boaz botar os olhos nela e dizer assim: de quem é essa moça? Ou seja, ela é casada. Dá uma olhada no dedo para ver se tem aliança. O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe.
ela me pediu que deixasse recolher espigas e ajudá-las entre os feixes após os ceifeiros. Olha a educação desta mulher. Ela não era intrometida, ela não avançou o sinal, ela pediu para o responsável se poderia recolher as espigas. Assim ela veio e ficou aqui desde manhã até agora, uma pessoa de trabalho, o dia inteiro debaixo do sol quente, fervendo. Fique aqui com as minhas servas, fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Olha só, quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba a água que os servos tiram, ou tiraram. Então Ruth se inclinou, olha a sabedoria desta mulher, e encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma mulher estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Olha a reputação dela, chegou na frente. Não falaram dela, ela é solteira, está procurando marido. Falou: ela é uma boa moça, é uma boa mulher, ela está aqui se humilhando pela sua sogra, ela está cuidando de Noemi. E continua a palavra: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai e mãe, e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Existe paga para todo o bem que você faz. Que o Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ser de Deus é maravilhoso. A gente sempre tem uma palavra profética na boca. Aleluia! Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, eu não mereço, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, timidamente, é claro, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar as espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair no caminho, para que ela os apanhe e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu à sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde foi que você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você. Olha só, bênção de cá, bênção de lá. Deus abençoe. Diga: eu também te abençoo. Eu te abençoo. Diga: eu também te abençoo. É bênção de cá, é bênção de lá. Nós vamos viver muita bênção sobre a vida da gente. E onde começa a bênção? Quando a gente começa a liberar com a nossa boca. Amém? Então Noemi perguntou: onde foi que
você colheu hoje, onde trabalhou, bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou a sua sogra, onde havia trabalhado, e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Então Noemi disse à sua nora que ele era abençoado pelo Senhor Deus. É bom a gente ter essa reputação, é ou não é? Quando alguém falar com você, eu quero que diga assim: esse aí é abençoado pelo Senhor. Quando alguém falar de você, eu quero que diga: essa pessoa é abençoada pelo Senhor. Posso ouvir um amém? Então Noemi disse à sua nora que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. De acordo com Levítico 25, diz assim, 25: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma coisa das suas propriedades, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Logo sua fama correu no campo, porque ela era diferente, diga comigo, diferente das outras mulheres. Ela era séria, tinha reputação, ela era vista de maneira diferente, era íntegra, honesta, e era conhecida e elogiada pelos donos do campo. 20. Ok. E Boaz se tornou resgatador e remidor de Ruth, e tomou-a como esposa. Diga, essa é a parte boa. Diga aí, só as mulheres solteiras. Eu estou esperando um Boaz. Eu também estou esperando um resgatador, aleluia. Vocês não oraram com muita fé agora não, hein? E deste casamento, olha só o que Deus faz. Deus une os dois. E deste casamento nasce Obed, um adorador. E de Obed nasce Jessé, o pai de Davi. E Jesus é descendente do seu trono, como nosso Deus, Senhor, Salvador e Rei. Amém. Ruth 4, versículo 13. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela. Ah, meu Deus do céu, está na minha Bíblia, está aí também. Olha só, Jesus é coisa santa. No casamento é bênção. A irmã disse até: ai. Assim Boaz recebeu Ruth, ela passou a ser sua mulher. Depois de ser sua mulher, obviamente ele passou a ter intimidade com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, ouve a palavra: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida, consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamavam de Obed, e este veio a ser pai de Jessé, e Jessé pai de Davi. Vamos ficar de pé? Fecha os olhos. Eu não sei qual é a tua situação esta manhã. Talvez você não esteja chorando mais porque as tuas lágrimas secaram, e você pensa que o teu coração está endurecido. Mas eu quero dizer que o Senhor, o Altíssimo, não se esqueceu de você. Ele te ama. Ele te trouxe para cá. Ele abriu hoje os teus ouvidos para que você ouça esta palavra.
Ele está falando com aqueles que estão presentes aqui, com aqueles que estão em casa, ou em qualquer outro lugar. Eu quero dizer a você, que o Senhor é aquele, que vai tratar o teu sofrimento, as tuas lágrimas, e a tua dor. Ele vai tratar as tuas frustrações, decepções, desilusões, derrotas e fracassos. Ele vai cuidar da tua solteirice. Ele vai colocar um Boaz na tua vida. Desta vez não é você quem vai buscar, é Deus quem vai colocar no teu caminho. Seja você uma pessoa de referência, de reputação, de respeito, de testemunho. Ande na retidão e na justiça, tanto homens como mulheres, porque o Deus que tudo vê aqui está, e conhece você. Ele sabe o que se passa na tua mente e no teu coração. Deus, Ele quer fazer algo novo na tua vida hoje. Ele quer colocar o bálsamo de Gileade nas tuas feridas. Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer te sarar. Ele quer te libertar. Ele quer fazer uma obra linda na tua vida. A tua vida não acabou aqui. Você teve separações, você teve divórcio, você teve cisões em casa, quebras de aliança. Talvez a mulher foi embora, talvez o marido foi embora, talvez os filhos estão indo embora. Eu não sei o que tem acontecido com você. Talvez um emprego que você perdeu. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas uma coisa eu sei: Deus se revelará sobre a tua vida como Deus poderoso, glorioso, tremendo, magnânimo, te prepara para o bom dia do Senhor.